Saudações, irmãos. Estamos aqui num trabalho prosseguindo o trabalho que sempre fizemos no nosso grupo espírita. Então, hoje nos caiu o capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E dentro desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ler e depois servirá de inspiração para os comentários, o item 13, 14, 15, os itens sobre a coragem da fé. E diz assim: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Está em Mateus. E o item 14. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e nos santos anjos. A explicação que se segue é interessante. Diz assim, pequeno trecho. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Vejamos então, meus irmãos, que o Evangelho nos fala sobre coragem. E é sobre esse tema que vamos conversar no dia de hoje, a coragem da fé. Nós precisamos de coragem todos os dias para viver. Nós precisamos de coragem para expressar os nossos sentimentos, as nossas ideias. Tudo isso exige coragem. O ser humano, pelo simples fato de estar reencarnado, ele é submetido a uma série de situações difíceis. O mundo, ele traz muitos desafios. Desafios estes que nós sabemos que se destinam a nos tornar mais experientes, a nos dar mais condições de evoluir, de superar as nossas dificuldades. Então, para viver num mundo como o nosso, ainda de provas e expiações, ainda não evoluído, nós precisamos de coragem. Nós sabemos que neste momento enfrentamos dificuldades. A nossa casa, que esteve aberta sempre em tantos anos de existência, mais de 80 anos, a nossa casa jamais fechou. E agora somos levados a fechar a casa em razão de disposições legais, são autoridades com conhecimentos específicos na área da saúde, que nos dizem que é necessário que aconteça esse isolamento social. E muitos de nós resistimos a essa ideia porque nos é penoso, é difícil.
Claro que é difícil, não é fácil para ninguém. E é nesses momentos de crise, de dificuldades, que mais necessitamos de coragem. E onde vamos buscar a coragem que nos falta em tantos momentos, se não em Deus? Deus que é o supremo Criador, o Criador de tudo aquilo que existe, que é o nosso Pai, que nos ama de uma maneira que nós não temos condições de avaliar. O amor mais perfeito existente no plano dos homens se diz que é o amor das mães pelos filhos, dos pais pelos filhos, pois Deus nos ama com um amor muito mais aperfeiçoado e quer que todos nós consigamos passar por essas experiências fortalecidos e fortalecidos na fé. É a fé que vai nos dar subsídios para que possamos tolerar aquilo que contraria os nossos desejos atuais e possamos superar momentos difíceis. Esse plano terreno, ele é cheio desses desafios. Um desafio como o que vivemos agora, em função do vírus, é um desafio inusitado para nós, para nossa geração. Nós não vivenciamos isso antes, e acredito que o mundo nunca vivenciou um desafio tão grande, porque os meios de comunicação nos informam de tudo que está acontecendo no mundo todo, o tempo todo. Então vemos que a situação realmente exige cuidados. Então, meus irmãos, é o momento em que nós temos que nos voltar para Deus. É o momento em que nós temos que buscar em nós valores que talvez nós nem soubéssemos que possuíamos. Nós temos que fazer da prece a nossa companheira constante. Só assim a nossa fé vai se fortalecendo e nós vamos nos sentindo apetrechados, habilitados a lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. São mudanças que temos que fazer, é a maneira como temos que nos relacionar, que agora muda e talvez mude para sempre. Muitas coisas vão ficar, mesmo depois dessa crise, muitos costumes vão se alterar. E Deus sabe por que está acontecendo. Isso não está acontecendo à revelia do conhecimento do Criador, evidentemente. Então, o que nós temos que fazer? Confiar. Confiar que toda essa tempestade, que essa borrasca vai passar. Lembro da passagem de Jesus no barco com os apóstolos. Ele dormia e os apóstolos viram o mar da Galileia se encapelar e levantarem-se ondas e uma tempestade tremenda se aproximar e o barco balançar de maneira perigosa, e apavorados foram para Jesus e o acordaram. E ele, nesse momento, ele disse: homens de pouca fé, conversou com o vento, se dirigiu às energias da natureza e imediatamente aquilo tudo se acalmou. Então, nós temos que buscar para enfrentar essa tempestade que está nos vergastando nesse momento, nós temos que buscar a nossa fé. Temos que cuidar da fé
e nos aproximar da divindade através da prece, para que a divindade possa nos alcançar e nos socorrer, nos dando energias suficientes para não nos desesperarmos, porque não é o caso de desespero, é o caso de pensarmos o que devemos fazer para enfrentar essa situação. E o que devemos fazer é em Deus que vamos buscar essa resposta. É Deus que tem todas as respostas. É Jesus que está no leme desse barco. Então, a divindade conhece, sabe o que está acontecendo. E é necessário, porque Deus não faz nada inútil. Deus não trabalha de improviso. Tudo que acontece está dentro de uma harmonia celeste, de uma necessidade. E essa necessidade nós não entendemos, porque os desígnios de Deus são insondáveis. Nós não temos condições de interpretar ou saber o porquê em detalhes, o porquê que as coisas acontecem como acontecem. Tantas coisas desconhecemos. Nós praticamente não conhecemos nada, mas sabendo que Deus é perfeito, sabendo que Deus nos ama, porque é o nosso Pai, e nos ama de uma maneira muito mais abrangente do que nós teríamos condições de amar aos nossos filhos ou amar em geral, nós sabemos que isso vem porque é necessário. E se é necessário, vamos enfrentar com coragem, a coragem da fé. Vamos depositar na fé todas as nossas esperanças. Vamos esperar que aquilo que deve ser feito, seja feito. Nós sabemos que a morte não pode nos atingir. Atingirá o corpo, no máximo. Mas jamais vai exterminar a nossa alma, o nosso ser, a nossa identidade. Então, o espírita, ele tem esse consolo e essa segurança de saber que a vida continua, que a vida é eterna e que não devemos nos desesperar, porque se algum de nós for alcançado por essa enfermidade que é produzida pelo vírus, ou nós vamos superar, porque necessitávamos tão somente da experiência de estar doentes por algum tempo, ou nós vamos desencarnar. E então, retornando para o mundo espiritual, saberemos que era assim que era para acontecer, porque nada acontece por acaso. Temos que ter segurança em Deus, temos que confiar no nosso Criador e saber que tudo aquilo que nos acontece não vem por um castigo ou por acaso. Não existe o acaso. Vamos acreditar que tudo que vem era o que tinha que vir. Se tivermos que nos despedir desta identidade, desta vida física, através desta enfermidade, isso vai acontecer. Se tivermos que partir, isso vai acontecer, seja por essa enfermidade, seja por outra, mas no tempo necessário vai acontecer, porque não somos daqui, somos da espiritualidade, somos de Deus. E temos a natureza de Deus, que não pertence a este mundo físico, nem nós. Então vamos confiar. Se não é o momento disso acontecer, é claro que nós não vamos nos expor a perigos. Aí é que vem a questão do equilíbrio. Não devemos imaginar que, se Deus quiser,
nós não vamos pegar vírus nenhum, porque Deus assim determina, então podemos nos expor em qualquer lugar. Não é assim, porque Deus não aprova o ser humano quando o coloca em prova. Deus não aprova as atitudes temerárias. Vamos sim ter humildade, cumprir os nossos deveres. Se somos chamados a ficar mais em casa, vamos cumprir. Então, como eu dizia no início, a nossa casa jamais fechou. E nem agora que está fisicamente fechada, realmente fechou. Porque nós continuamos juntos através desta maravilha de tecnologia que nos possibilita ainda conversarmos, ainda estarmos em contato uns com os outros, nos apoiando, nos dando força, nos demonstrando que a fé deve estar acima do medo, que a fé deve estar nos fortalecendo, nos fornecendo valores que vamos dividir com todos aqueles que conhecemos. Então, a nossa casa está fechada fisicamente durante o tempo que for necessário fechar, mas nós continuaremos em contato, continuaremos sempre nos comunicando. Faremos, assim como esta iniciativa, faremos outras, e vamos sempre estar uns com os outros, como o mundo espiritual também está conosco. Depende de nós. Como depende de nós continuarmos nos comunicando entre nós também recebermos o apoio, o amparo do mundo espiritual também depende, porque é através da prece bem vibrada, da prece bem sentida. Não precisa ser uma prece decorada, é a prece que nasce do coração. Essa prece é que pode nos manter com a nossa sanidade, com o nosso equilíbrio, com a nossa paz íntima, completamente resguardada. Não vamos acreditar em palavras desesperadoras, não vamos acreditar em prognósticos que nos levem, que são tendentes a nos deixar angustiados. Vamos acreditar em Deus. Em Deus, é no nosso mentor espiritual, é nos valores que já adquirimos até aqui que devemos acreditar. É Deus que rege o universo. Então, outras pandemias aconteceram lá no passado, muitos, milhões morreram, mas era outro tempo. Agora nós temos muitos outros recursos, temos cientistas, médicos, temos pesquisadores que estão atentos, estão buscando uma solução. Então, é uma questão de tempo. Não vamos desesperar jamais. Vamos manter em nós a coragem da fé. Vamos demonstrar, é a hora do testemunho. Vamos demonstrar que nós somos espíritas e que estamos empenhados em demonstrar que podemos ter apreensões, é normal, que podemos estar um pouco preocupados, que também é normal, mas jamais desesperados. Vamos confiar, porque tudo passa, meus irmãos, tudo passa. E isso, como foi dito por Nossa Senhora ao Chico, e isso também vai passar. Nós
temos é que nos conservar juntos, unidos, unidos a Deus, unidos aos nossos irmãos e esperar que isso tudo se resolverá, porque vai se resolver. Tudo vai se resolver. No momento apropriado, a solução vai surgir e nós vamos conseguir superar. Mas não vamos superar com rebeldia, não vamos superar com desespero, não vamos superar com desânimo, porque todas essas coisas demonstram que não temos fé. E se Jesus está no leme do nosso barco, do barco da vida, do barco que o planeta Terra representa, se Jesus está no leme, e Ele está, e se Deus nos ama porque é Pai, e Ele ama, nós não vamos sofrer além daquilo que é necessário para evoluir, para compreender, para modificar algumas coisas da nossa maneira de ser. Temos esse tempo para meditar, temos esse tempo para estudar. Então, nada está tão ruim assim. Nós temos condições de avançar com fé, com coragem e com Deus. Muito obrigada. Gostaria de enviar a todos vocês um grande abraço, desejar um dia maravilhoso e encontrar vocês outras vezes aqui pelo nosso canal do YouTube e conversarmos a respeito de outros temas também. Tchau!